Aí quebra a minha tese de que empresário, lá atrás, com 12 anos, empresário não precisa estudar. Cara, é ler muito, é estudar muito, é estar constantemente atualizado e é saber, é conhecer de tudo, porque saber tudo não tem como saber, mas é conhecer tudo e conhecer as pessoas que fazem o que você não sabe fazer. Aí já que você citou o Elon Musk, né? Ele até comentou, né? Que não deve misturar inteligência com sabedoria. Com sabedoria. Né? Porque eu não estudei em Harvard, mas todo mundo que estudou em Harvard trabalha pra mim. Cara, olha o que o cara falou. É você saber quem faz e quem é melhor do que você naquela área. É a dica de hoje, naquela área. Mas você tem que estar em tudo, né? E eu entendi, caraca, eu preciso entender do RH, eu preciso entender de DP, agora nós estamos tendo que entender do jurídico, tendo que entender de tributário, contábil, fiscal, tendo que entender de produção, tendo que entender de vendas, tendo que entender até de mercado. Sem dúvida. Porque senão daqui a pouco seu negócio foi, né? Então, aí que entra. Cara, a gente precisa de processos. A gente precisa de conhecer o número. A gente precisa de entender a parte produtiva, de entender que posição a gente está nesse vermelho. E é vermelho mesmo? Não é vermelho? Nossa empresa tem condição de crescer? Não tem? Notcom entra aí. Aí é que entra o Rafael. Entra o Rafael trabalhando na parte produtiva. Entendemos que olha, o gargalo está na produção. Vamos começar primeiro pelo gargalo? Vamos. Entendemos a parte produtiva. Ali fomos colocando os pingos nos is. Fomos colocando números, né, Maico? Indicadores. Os indicadores. Fala um pouco dos números lá deixa da impressora. Deixa o Maico falar um pouquinho, porque vai acabar e nem falou nada. Era um grande desafio, né? Que você chegou na empresa, né? E aí dava segunda-feira, tava no domingo lá, caramba, daqui segunda-feira eu tenho que fazer o consultor tá lá cobrando os números. Sim. Sumário diretivo, né? Sim. E aí dava segunda-feira, fazia tudo corrido lá para poder apresentar, que de tarde, 3 horas da tarde, já tinha que estar lá apresentando. E aí era um grande desafio mesmo. Mas aí, com o tempo passando, os dias passando, a gente foi vendo que foi dando resultado mesmo o trabalho que você foi fazendo lá na empresa pra gente. Os indicadores é importante, né? Como é que você vai buscar algo se você nem sabe o que é? Não, você não tem sabe que ter meta, né? Tem que ter números, né? E aí a gente começou a colocar indicadores, né? Começamos a questão do fluxo de caixa, DRE, né? Entender isso, né? Entender o DRE, entender o fluxo de caixa, entender uma coisa que eu vejo que poucos empresários entendem e dão importância. O que é EBITDA? Ou Lagida? O EBIT, o que é isso? Então, aí eu falei, Rafael, um dia eu falei assim, Rafael, pelo amor de Deus, manda um treinamento aqui pra mim, manda um curso aqui pra mim, que eu vou estudar esse negócio, né? Eu vou estudar isso. Então, margem de contribuição, então, aí você vai conhecendo os números e sabendo aonde é que você tá, cara. E fiquei muito feliz quando você falou que você leu a minha apostila inteira. Toda. Apostila, Rafael, eu estudei a apostila. Aí você entende, você sabe, cara, eu tô aqui. E aí, quando você entende, você tem os números, você fala, aqui eu tenho que mexer. Aqui eu tenho que ir, aqui. E por isso a gente tomou várias decisões, né? Vocês tomaram várias decisões, como você estava dizendo agora, de sair... De tirar o setor e ir para uma outra unidade fabril, dividir a equipe. Isso. Ou seja, vários investimentos em máquinas. Tudo foi baseado em quê? Em número, né? Não foi no achismo, né? Não. Então a gente começou a analisar número, começou a analisar indicadores e começar a tomar decisão, né? Tomar decisão. Porque até então era só no feeling, era só na experiência, né, de vocês. Que aí um período grande que você passou lá, né? Que foi agora no ano passado, início desse ano. Foi basicamente eu fiquei um ano certinho, né? De fevereiro a fevereiro. Fevereiro a fevereiro. Então, a gente fez quase 2 milhões de reais de investimento. Fizemos de investimento, colocamos lá para reduzir mais o custo, né? E aumentar a produtividade. A gente vendia e continua ainda vendendo mais que a capacidade produtiva, mas agora enxergando o número. Agora cadê a meta que ainda não chegou? Olha, tá faltando. A meta é diária, toda hora a gente olha, né? Olha, entra no computador, hoje nós vamos fazer tantos 1000 quilos, aí vê se bateu. Então,
não só o conhecimento do número, mas a implantação de uma cultura. Sim, a cultura, né? A implantação. Hoje todo mundo entende a meta como uma coisa boa, né? Isso. Não é uma cobrança, Não é simplesmente. uma cobrança, né? Então você implantou uma cultura, né? Implantou uma cultura. E assim, essa passagem da Nordcom ali foi fundamental para isso. E hoje a gente está... saímos da onda que a gente estava indo, enxergamos, saímos de lá, a empresa não estava dando um resultado tão positivo, começou a dar um resultado positivo, a gente começou a entender, até olhando o EBITDA, fazendo meta para cima do EBITDA, porque tem que elevar o EBITDA, enfim, acho que foi assim, tenho certeza, de total importância a Nordcom ter ido lá. Foi o nosso primeiro consultor, de fato, que esteve, né? E meteu a mão na massa, desceu na produção, ajudou a colocar, ajudou no treinamento, tomou conta. Para mim, assim, o maior aprendizado enquanto empresário foi a leitura do sumário diretivo. Né? Porque ali a cobrança que você fazia, e você fazia uma cobrança não como um consultor, fazia uma cobrança como dono da empresa. Sim. Parecia que você era o dono da empresa. Por que você não alcançou aqui? Qual foi o problema? Olha, e envolvendo, aí eu via que os líderes ficavam assim, o negócio... Vou responder para quem? Para ele ou para ele? Né? Para ele ou para ele? Né? Então, assim, eu continuei esse mesmo ritmo, e então a gente tem a mesma pegada de cobrança, não aceita, e enfim... a sua passagem lá. Foi muito a primeira, né? A primeira, deixa a empresa crescer mais um pouco. Quando passar agora de alguns milhões, me chama de novo para dar aquela refinada. E tem que ser assim, né? Tem que ser. É sempre importante ter. Até porque te ajuda a pensar diferente. Te ajuda a pensar. E de novo, né? Conforme vai crescendo, os investimentos vão sendo maiores, a responsabilidade vai aumentando. Também. Não custa nada alguém que você confia te dar uma opinião, né? Exatamente. E discutir com você os números, né? Exatamente. O importante até para fazer assim uma dica, né? Para fazer funcionar o seu trabalho, as ferramentas que você aplica, primeiro, dar liberdade para o consultor fazer, né? No caso, a Nordcom fazer. E a outra coisa, de fato, implantar. Sim. De fato. Porque dói, porque te tira da zona de conforto. Te tira de lá. E aí você começa a ter que responder a alguém, você começa a ter que entregar para alguém. E isso não é legal, né? Na nossa cabeça é chato, mas é isso que vai fazer você crescer. É isso que vai te levar. O meu cliente lá de Venda Nova, lá da Mascarelli, eu lembro até hoje, e não é a primeira vez que eu escuto isso, né? Depois disso, eu escutei isso várias vezes, mas ele me disse uma frase, uma vez a gente estava lá na indústria 10 da noite, que eu dormia lá em Venda Nova na época, em 2018, aí ele olhou pra mim assim e falou, cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E pior, tô te pagando pra isso. E aí eu falei, pior que é verdade, né? E é uma realidade, cara. Principalmente no início. Se a pessoa, se que ela quiser fazer a empresa mudar, vai ter que trabalhar, né? A coisa não acontece por osmose, né? Exatamente. Mudanças precisa se movimentar pra acontecer, né? Isso aí. Valeu cada investimento, Rafael. Eu que agradeço aí a confiança, a amizade e mais um case de sucesso, né? Posso dizer que o Grupo Rocha cresceu no momento que eu estive lá também. Cresceu. Crescemos bastante. E o mais importante, eu vi pessoas, né? O Michael é um deles, mas a própria Fabiola, a Fabrini, que hoje está tomando conta de uma nova unidade de vocês, né? Um Parque Fabril separado. E o próprio Lucas, a própria Andréia, que hoje... continua sendo minha cliente, só que de uma outra empresa, que é a Isocil, né? Foi vista por alguém de fora, né? Que enxergou e foi para uma outra área. Eu até brinquei, né? Assim que eu encontrei a Andréia lá, no meu primeiro dia lá, eu olhei e falei assim, você deve estar com raiva, né? Porque pegava no seu pé lá, agora eu vou pegar no seu pé aqui. Aí, pô, foi legal a resposta dela. Vou até depois mandar o link para ela. Que ela falou, não, Rafael, eu queria que em todas as empresas que eu passasse, você também passasse, né? Então isso é legal, né? Porque a gente acha que às vezes a gente incomoda, né? Enche o saco e tal, pega no pé. E aí, mas quando a pessoa entende que na verdade é pro melhor, né? De todos. Eu tenho uma frase que eu digo assim, o que não me desafia não me faz crescer. Você desafia.
para o crescimento. E assim, uma das virtudes que você tem muito, eu queria deixar isso registrado. Você não tem inveja do crescimento dos outros. Sem dúvida. Isso aí eu queria deixar registrado. Você programa o crescimento de alguém e a retirada financeira do patrão, mas você não inveja isso. Você faz isso com uma transparência muito grande, com a verdade absoluta. Isso eu quero deixar registrado aqui para você. Não, eu acho que a minha meta de vida é isso, é ver os empresários ficarem ricos. Isso. eu coloquei isso como na mente, né? Meu case de sucesso é deixar a empresa crescer, fazer a empresa crescer e o empresário crescer, né? O empresário ganhar cada vez mais.